Certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. No versículo 20 está falando: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Aqui é uma promessa da segunda volta de Cristo, que Jesus prometeu que vai voltar. Louvado seja Deus. E esse tema é grandemente enfatizado na Bíblia. A segunda vinda de Cristo foi anunciada por Cristo, mesmo pelos anjos e pelos apóstolos. E a Bíblia termina dando certeza de que a promessa será cumprida. Glória a Deus. Primeiro, a natureza da segunda vinda, em que consiste o evento do retorno do Senhor. As Escrituras afirmam que Cristo vai voltar em pessoa, isto é, Ele mesmo e não o seu Espírito ou a sua influência poderosa. Será uma vinda exterior, louvado seja Deus, e não subjetiva, visível, e não oculta ou espiritual. Virá em glória resplendorosa, e não em humilhação, como foi a primeira vinda. Há três palavras gregas usadas no Novo Testamento, com referência à segunda vinda de Cristo. Como é parósio, que significa presença, chegada. A segunda vinda será uma chegada com a presença do próprio Cristo. Aleluia. E a segunda palavra é Apocalipse, segunda revelação. A ideia é que Cristo será revelado em toda a sua glória. A terceira palavra é Epifané, que é usada para designar o aparecimento de uma divindade para socorrer o seu povo. Cristo vai aparecer pessoalmente em glória na terra. Trazendo o quê? Trazendo a salvação. Segundo, o tempo da segunda vinda de Cristo, Jesus afirmou que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho somente, senão o Pai. Lá em Mateus 24, 36. E na história do cristianismo, alguns grupos calcularam o tempo e marcaram o dia da vinda de Cristo. Mas todos fracassaram. Isso reforça a lição de Jesus: não nos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou. A vinda de Cristo será repentina, isto é, a qualquer momento. E para aquele dia não nos apanhe despercebido, somos exortados a estar preparados. Louvado seja Deus. E vigiar e viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Terceiro, sinal dos tempos. A Bíblia diz que, embora não possamos saber o dia nem a hora da vinda de Cristo, contudo podemos observar os sinais do fim dos tempos e assim permanecer alertas. E os sinais indicados por Jesus estão nos evangelhos sinóticos. E os sinais aparecem na esfera da vida civil, religiosa, moral, na natureza. E em Mateus 24, 4, 28, os sinais estão distribuídos ao longo de todo o período e na ascensão, entre a ascensão e a segunda vinda: guerras, terremoto, perseguição, falsos profetas, pregação do Evangelho. São coisas características desse tempo, até a volta de Cristo. Verdade, meu Deus. Que descreve os sinais cósmicos envolvidos na própria vinda do Senhor. E dentro desse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, está descrito também a grande tribulação. E essa profecia de Jesus teve cumprimento no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram completamente a cidade de Jerusalém. O templo, o povo foi disperso. Mas a Bíblia fala de uma grande tribulação no final dos tempos, com a participação do anticristo, descrita principalmente em 2 Tessalonicenses e no Apocalipse. E essa grande tribulação final será o cumprimento pleno, final da profecia de Jesus, em Mateus 24, 15 e 21, com alcance mundial, referido ao anticristo. O apóstolo Paulo afirma que o mistério da iniquidade já está atuando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já está atuando. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então esse ímpio será revelado. E a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Portanto, esse anticristo estará atuando no fim dos tempos e será vencido pelo Senhor na sua vinda. E como proceder em face da promessa da segunda vinda? A promessa da volta de Cristo impõe sobre todos nós o dever de tomarmos atitudes compatíveis com o acontecimento esperado. Algumas dessas atitudes estão bem explícitas na Escritura. Devemos regozijar com essa promessa. Vigiar para não sermos apanhados despercebidos. Servir com dedicação ao Senhor e perseverar com paciência. Como diz a Bíblia, perseverar até o fim e seremos salvos. Como diz o autor de Hebreus, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para completar a certeza da esperança. E quando ele vier, outras duas grandes coisas vão acontecer: a ressurreição e o julgamento final. Em Atos capítulo 1, do 9 a 11. Glória a Deus. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo do 9 a 11, que onde diz que depois que Jesus foi elevado aos céus, mas no versículo 11 diz assim: os quais disseram, varões galileus, por que estão olhando para o céu? Os anjos estavam perguntando para os discípulos: por que estão olhando para o céu? Mas diz assim: esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, há de vir, da mesma forma como viste subir. Então, quer dizer, porque ele não fica aí parado, mãos à obra, porque quando Jesus voltar, ele precisa encontrar os fiéis no cumprimento das suas ordens. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Louvado seja Deus. Que quer dizer, urgência é urgência de estarmos preparados para o retorno de Cristo. Trará não apenas salvação, mas também o juízo dos ímpios. O dia do Senhor é descrito como um dia de grande estrondo, que pode ser comparado ao terror ocasionado por um ladrão invadindo a noite, durante a noite, causando grande confusão, e destaca a repentina e inesperada vinda do dia do Senhor e o terror que ele causará aos ímpios. Como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Graças a Deus. Porque nós temos que saber muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus virá como ladrão. Não que rouba, mas tu vai pegar muito de surpresa. Verdade. Louvado seja Deus. Em Mateus 24, 42 a 44. Louvado seja Deus. Mateus 24, 42 a 44 diz: vigiai, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai vir. Mas aí acabou comparando com o quê? Se o pai da família soubesse que vigia da noite ali vivia o ladrão, o que faria? Vigiaria. Ficava vigiando e não deixava que a sua casa fosse arrombada. Sabe, quer dizer? Fala sobre a importância da vigilância e da preparação para a vinda do Senhor Jesus, que ensina, assim como o pai da família que vigia para proteger sua casa, os cristãos devem estar sempre alertas e prontos para receber o Filho do Homem. A parábola do ladrão da noite ilustra a vinda do Senhor é inesperável, e os cristãos são chamados a manter preparados, pois ele virá em um momento que ninguém espera. Louvado seja Deus. Em Mateus 25, o esposo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas fez o quê? Tomou as lâmpadas e não levou azeite, mas as prudentes levou azeite com suas lâmpadas. E depois o noivo chegou tarde.
E o que as loucas fizeram? Dormiram. Mas deu meia-noite, ouviu um clamor. Aí vem o esposo. Aleluia. Sabe o que quer dizer? É a importância da prontidão e vigilância. É a importância de estar preparado e vigilante para a vinda do Senhor. Em Amós 4:12 fala que prepara-te, igreja, Israel, para te encontrares com teu Deus. Em João 14:3, João 14:3 é mais interessante. Diz assim, João 14:3: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou que vai preparar o lugar. Ele está preparando o lugar. E ele disse que vai voltar. E vai. Sabe o que quer dizer? É a promessa de Jesus que ele iria preparar um lugar e voltar para buscar aqueles que acreditam em seu nome. Glorificado e exaltado seja Deus. Em Mateus 24, do 36 ao 39, que o dia e hora ninguém sabe. Aqui está falando da exaltação e vigilância, mas foi comparado como no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que a volta de Jesus é comparável com o tempo de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Isso quer dizer, a vinda do Filho do Homem é comparável ao tempo de Noé. Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que será tão repentina que ninguém vai perceber, que ninguém perceberá. A importância da vigilância e preparação dos crentes, lembrando que a vinda do Filho do Homem é um evento que deve ser esperado com cautela, prontidão. A advertência sobre a indiferença e a necessidade de estar atento aos sinais divinos, pois a vinda do Senhor é um momento de juízo e transformação. Louvado seja Deus. Em Mateus 24:30, Mateus 24:30 diz aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Como está lá em Apocalipse 1:7, que Jesus virá e todo o olho verá, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Sabe o que quer dizer? A manifestação gloriosa do Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. É um sinal que causará lamentação entre todos os povos da terra. O sinal de tribulação é a segunda vinda de Cristo, momento que seus anjos reunirão seus eleitos, os crentes que esperam com fé. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Amém. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Louvado seja Deus. Em Apocalipse 22:12, eis que cedo vem, Jesus falou, eis que cedo vem, e o meu galardão, o teu galardão está comigo, o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. É o que significa? É uma promessa de Jesus, que ele virá em breve, trazendo consigo a recompensa ou o julgamento final, que será distribuído a cada pessoa com suas ações aqui na terra, com suas atitudes aqui na terra. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Quando vão receber essa coroa da justiça? Para receber a coroa da justiça é preciso amar a volta de Jesus. Glória a Deus. Quantos amam a volta de Jesus? Aleluia, Jesus. Amém? Então fica essa reflexão espiritual para vossas vidas. Amém? Jesus vem.